Boa tarde a todos. Hoje é dia 9. Nós já estamos há quase umas 6 horas tentando resolver. O primeiro vídeo deu mais de uma hora, agora deu um vídeo de 2 horas. Eu acho que esse aqui é o terceiro, né? É 5h53, nós começamos acho que meio-dia e pouco. E vamos lá para tentar resolver. Eu fiz algumas pequenas pausas, né? Continuando a explicação. Então, sim, os outros azulejos que não são vermelho nem verde, eles são de outras cores. O retângulo que você escolher tem que ter azulejos vermelhos nos cantos opostos. Mas qualquer azulejo que ele inclua pode ser vermelho ou verde. Isso limita suas opções. Então, assim, ele fala assim, cantos opostos, acho que são as duas diagonais. Ele não está falando all corners, falando só esse com esse oposto. É o jeito que é o menor jeito de você calcular um retângulo com dois pontos. Ele não está dizendo que você tem que ser os quatro, porque esse daqui é uma resposta válida. Você deu ali, acho que área 24, né? Que fala um, 2, 3, 3 por 8 aqui, ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Área 24, ele deu válida. E esses cantos opostos são vermelhos. Esse daqui não é vermelho, não é todos os postos. É, Mas qualquer outro azulejo que esteja incluso pode ser vermelho ou verde. Isso limita suas opções. Por exemplo, você pode fazer um retângulo de azulejos vermelhos e verdes com uma área 15. Entre 7, 3 e 11, 1. Isso aqui tem uma área 15, 3 por 5. Isso daqui, 3 por 5. Só tem azulejos verdes e vermelhos e no oposto, vermelho. E o oposto é a entrada, né? A nossa entrada são aqui coordenadas de azulejos vermelhos. Ou você pode fazer um retângulo estreito, fino, né? De área 3, entre 9, 7 e 9, 5. O maior retângulo que você pode fazer no exemplo, usando somente azulejos vermelhos e verdes, tem área 24, que é esse aqui, 8 por 3. Um jeito de fazer ele, porque acho que esse daqui eu também tinha área 24, né? Ah, não, esse aqui tinha área 15. Um jeito de fazer ele é entre 9, 5 e 2 e 3. Você só pegou azulejos vermelhos. Então ele está dizendo assim que esse daqui, outros foi inválido, né? Esse com esse é inválido, por causa que aqui tem azulejo que não é vermelho. Então, usando dois azulejos vermelhos em lados opostos, qual é a maior área de qualquer retângulo que você pode fazer usando apenas azulejos vermelhos e verdes? Então, só para relembrar, como a gente tem essa propriedade de que eles vão estar na mesma linha e na mesma coluna, o adjacente não tem diagonal, a gente sempre sabe que tem no mínimo dois. Aqui no caso sempre teve dois, mas pode ser que tenha uma coincidência de ter dois lá na frente de novo, né? Que é o que eu chamei de reentrância. A gente não sabe. Aí nós precisamos calcular as áreas dos retângulos. A gente já tem a área de todos os retângulos. A gente só não tem a lógica de saber que ele é inválido, né? Eu estava pendendo para a lógica assim, se um adjacente, porque como o adjacente está na mesma linha, na mesma coluna, um adjacente, ele é um corner ou ele está dentro de um corner, não tem como ele estar fora, tá? Então, se você for fazer os quatro corners, um adjacente sempre vai ser um corner, sempre vai ser um corner. E nesse caso especial aqui, esse caso especial é interessante, que ele ajuda bastante, porque assim, um adjacente é o outro do ponto, eles são simétricos aqui, e a outra adjacência, porque você sempre tem uma adjacência travando a coluna e travando a linha. Você tem esses desenhos aqui. Vamos tentar fazer todos os desenhos para ver que tipos que a gente tem, já que nós estamos tentando entender. Ó, quais são os tipos de retângulos que nós temos?
Vou fazer só como fosse um desenho. Ignorem o resto, tá? Daqui parece um jogo de Tetris, né? Então nós temos esse jeito aqui, que é aquele que tem a área de tamanho 1. Vamos fazer um simétrico dele? Como seria um simétrico? Seria. Tem outras variantes, tá? Poderia ter assim, aqui para direita, aqui para esquerda. Opa, cortando coisas que não deveria aqui. Então, ó, uma simetria. Esses daqui são os quadrados válidos. Esse daqui. Aí o outro seria ele virado, né? Deixa eu ver. Os que são os de tamanho 1, nesse caso que eu tô falando. Mas vocês podem ver que as adjacências, elas coincidem com os corners. Esses são os de tamanho 1. Você pode ter esse daqui que seria o retângulo válido, tá? Então pode dizer que a adjacência e os corners coincidiram. A adjacência e os corners coincidiram. Adjacência, ponto. A adjacência desse ponto é o outro ponto e coincidiu com os cantos. Agora vamos ver o que mais que seria válido aqui. Eu tenho. Vamos pegar aquele exemplo que deu que é válido, né? Deu aqui. Aí tem uma adjacência aqui. Tem uma aqui. E esse aqui tá mais para dentro, ó. No caso dele. E a adjacência dele tá lá para baixo. Isso ainda acaba sendo válido. Vamos mostrar o porquê. Deve ser variações disso que são a resposta, né? Aqui dentro é tudo válido. Porque como não fechou, né? Quando você tem um caminho, assim, a bordinha não fechou, ele é válido. Porque a adjacência desse aqui tá para cima. Ela não poderia ser para a direita porque ela veio da esquerda. Então a gente consegue entender o padrão visualmente assim, nós estamos entendendo, só faltou programar. E o corner escondido é esse aqui dentro. E aí a gente sabe que ele é válido porque aqui dentro são azulejos verdes. E não precisa ser os 4 corners verdes. 2 corners opostos. E aí a gente sabe que dentro tem que ser tudo verde ou vermelho. Então é esse que está o desafio. De descobrir qual que é essa regra de válidos. Que nem assim, a regra tem que ser igual para esse daqui. Tipo, a adjacência tem que ser um corner. Vamos ver o que que eu consigo extrair daqui, assim. A adjacência tem que ser um corner ou o outro ponto. Porque esse daqui, a adjacência dele é um corner. E ao mesmo tempo é o outro ponto. Para esse lado aqui não importou muito, né? Isso valeu para os dois pontos, né? A adjacência de P0 é o P1
ou um corner. E a adjacência de P1 é P0 ou um corner. Só que aí, tá vendo que foi no mesmo sentido, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, se eu tenho aqui P0, esse daqui a gente chamou de adjacência em coluna, né? A adjacência de coluna do P0 é igual a corner ou P1. P1 vai estar incluso em corner, né? E em relação a P1, a adjacência de coluna de P1 é igual a corner ou P0. Vamos analisar esse caso especial aqui. A adjacência de P0 é um corner. Não foi P1, mas foi um corner. A adjacência de P1, só que aqui foi em relação à coluna. Não é um corner, mas a de P0 é. A de linha é. Então pode ser que seja de linha ou de coluna. Porque a gente fez aqui de coluna para esse caso de pé. Mas aqui nesse caso sentado, assim, ele é P0, a adjacência de linha é igual a corner ou P1. E P1, adjacência de linha é igual a corner ou P0. Então, essa lógica aqui vale para os dois. Ó. Se a gente fizer essa lógica, adjacência de linha ou coluna, pegou esses dois. Agora vamos testar esse caso mais difícil. Esse aqui é o P0, esse aqui é o P1. Vamos copiar as regras. Por ver se elas valem. A adjacência de coluna de P0 é corner ou P1? Não, mas tá dentro ali. A adjacência de coluna de P1 é corner ou P1? Não. A adjacência de linha de P0. Adjacência de linha é essa daqui, né? A adjacência de coluna. Ah, sim, desculpa. A adjacência de coluna é essa daqui. Na mesma coluna. É corner ou P1? Sim. Adjacência de coluna de, de P1 é corner ou P1? Não. Mas a adjacência de linha de P0 é corner ou P1? Não. A adjacência de linha do P1 é corner ou P1? Sim. Pode ser que seja a de cima ou a de baixo. Quer dizer, essa. Não, agora eu me confundi. Essa foi falsa, mas essa foi verdadeira, né? Talvez seja essa ou essa, para dar verdadeiro. Aí, vamos voltar aqui pro programa. Então, vamos salvar os corners, só para não nos perdermos. Área. Corners. É, P0, P1. Um lugar que a gente desestrutura eles, né? Vamos ver. Aí depois o outro corner é. Se P0 é Y0, Y0, X0, o outro corner é Y0, X1, né? E esse corner aqui é Y1, X0. Vamos ver se é isso. Aqui estou travando a coluna, a outra linha. Travando
coluna. Está certo isso. Aqui seria y0, x0. Travei o y0, coloquei x1. Que é y x1. Acho que aqui trava o x, na verdade, né? Pera aí. Travei o y nas duas. Não sei se está certo isso. Corners seriam esses. Se eu tenho esse e esse, P0 e P1. Esse corner é y0 com x1. Com 0, x1. E esse daqui é y1 com x0. Tá certo. Comentar isso aqui. Tem vários jeitos de resolver, né? Vamos tentar ver pelos corners agora. Aí, corners igual a área. Corners. Como eu estava vendo assim se é válido. Vamos ver se é válido agora. Valid area. Adjacência da coluna 0. O P1 está dentro do corner. Então, posso perguntar se ela é um membro do corner. Tem que ser. Ela tem que ser. Como que é? Eu não sei se esses dois têm que andar juntos. Agora eu não lembro. Adjacência do P0. É um corner, né? Como que eu sei? Um corner, aqui no caso, as quatro coordenadas do corner estão aqui dentro, né? Estranho, aqui tem dois. Isso. Eu acabei juntando os desenhos, né? Esse aqui é o P0 e o P1. Os corners são esses quatro aqui, tá repetido, não tem problema. A adjacência em coluna do P0 é corner, sim. Tem que ser um end aqui? Não lembro mais se é um end. Adjacência de. Aqui acho que é um end. Coluna do P1 é um corner? Sim. É esse, né? Mas como esse daqui falha para ele deitado, aí é um ou com esse daqui. Esse a gente faz aqui. É válido se área, adjacência de coluna P0, corners, member, end, ou, né? Adjacência de linha do P0 e
Deu válido pros pequenininhos, né? E tem que depurar um grande. O primeiro que teria que dar é esse de área 24. Pelo menos os pequenininhos pegaram, que são esses de tamanho. Provavelmente são as bordinhas aqui, ó. 3. O que que ele falou? 3, 5, 7, 8, né? Deve ser essas bordinhas aqui, ó. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Qual que é o de 8? Vamos ver se tem um de 8 aqui. De 8 deve ser esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só pegou estreitinhos. Grande ele não conseguiu. Tem alguma regra que a gente não viu ainda. Como o primeiro que tem que dar verdadeiro é o 24, dá pra gente pôr um bybug aqui. Aí vamos ver a pergunta. Falso. Vai dar falso para todos. Falso, Ah, deu um verdadeiro aqui, né? Só que tinha que dar verdadeiro para os dois. Verdadeiro e falso. Aí pra gente depurar, a gente pode fazer voltar aquele esquema que a gente estava antes de retornar um array. Aí dá pra ver o que está acontecendo, mais ou menos, né? E nesses casos pequenos tem true, 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 true. No 24 deu falso. Vou analisar melhor, né? Tem esses dois casos, false true e true false, true false e false true. Quatro cantos, ó, 2, 7, 2, 5, 2, 7, 9, 7, 9, 5, 2, 5, 2, 7. Porque é o contrário, né? Pera aí. O X e o Y. Tá certo, coluna. 2, 5, 2, 7, 9, 7 e 9, 5. A adjacência de coluna do P0 é o P0. 2, 5. 2, 5. A adjacência de coluna do P0 é esse daqui, né? É 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3. Não, 2, 3 é o P0. Ah, esse daqui é um outro. Esse daqui é 2, 5, 9, 7. 2, 5. 9, 7 é o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo, esse aqui tinha que ser tá certo. Deixa eu ver. Display corners. Ah, já tem ali, né? 2, 5, 9, 7. Aí perguntou se
Qual que é a área de coluna do P0? 9,5 é um corner. Ah, deu falso aqui, não era para dar falso. Se o corner tem 9,5, ó. Área de adjacência de coluna de P0. Ah, mas a pergunta tá errada, eu acho. Adjacência de coluna do P0 deu 2,3. O P0 é 2,5. 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esse daqui. Mas aqui tem área 24? Não. Qualquer outro ponto. P0, 2, 5. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esse daqui. Deve ser esse quadrado aqui, deixa eu ver. O P1 é 9, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É esse quadrado aqui que deu falso. Esse tem que dar falso mesmo. Mas vamos ver. Ah, como tem que dar falso, vamos dar um continue aqui, porque tem que dar falso do mesmo jeito. Aqui não, né? Esse é diferente. Esse o P0 é 2,3 com 9,5. 2, 2,3 esse aqui. 9,5 esse aqui. Verdadeiro. P0 vale 2,3. Adjacente, coluna P0 é 2,5. Ele é um corner, ó. 2,5 é um corner, é o verdadeiro. Aí, esse que vai dar falso aqui, é se o adjacente de coluna do P1, mas não precisa, né? Porque o P1 é esse, o adjacente de coluna dele é para fora. Porque ele tá para fora, ele, ele é maior. Então, esse aqui não é problema, porque a gente, só que a gente tá usando um E aqui. Mas esse aqui não é problema, ó. Então aqui tá errado. Vamos ver o resto. O adjacente de linha do P0. Esse falso aqui também não é problema, porque o adjacente de linha do P0 é esse aqui. Ele tá aqui para dentro. Ele não é corner, mas ele é menor aqui, ele tá aqui dentro. Talvez não possa ser para dentro, assim, né? Talvez ele, que nem aqui no caso, ele é maior. Talvez tenha que perguntar se é maior do que o elemento. Em vez de perguntar se é membro, pode ser membro ou uma outra coisa, né? Membro ou maior ou igual, alguma coisa assim. E esse último aqui, adjacente da linha P1, é 2,5, que é esse aqui. Esse corner, aí ele é um corner, deu verdadeiro. Então, as perguntas podem ser essa, mas tem outras perguntas que a gente não está enxergando, que nem assim. Aqui a gente foi fácil de ver. Ah, ele, o adjacente de coluna do P0, ele é um corner, ou ele é o P1. Ele deve ter um caso especial, ou ele também é, e é esse caso especial, né? Que é aqui. A gente tem aqui, esse daqui não é um corner, não é o P1, mas ele não é inválido porque ele não está fechando uma reentrância, né? Nesse caso aqui, ele é menor. Tem que generalizar isso, né? Esse adjacente aqui é um corner, então pode ser assim só nos casos que for falso que a gente faz a outra pergunta, né? Para melhorar mais fácil. Fala assim, se é verdadeiro, então qual que é a outra pergunta que eu tenho que fazer? Aqui no caso, ó, não é um corner, mas foi maior. Porque o que é um caso que é errado? Vamos ver, esse e esse. O adjacente de coluna dele não é um corner,
É que é a mesma coisa também perguntar P1, porque P1 tá dentro dos corners. Ele não é um corner, tá entre os dois, né? E aí o adjacente dele. Então talvez assim pergunte, se ele não for um corner, o adjacente dele tá dentro? Aí esse é um problema, né? É, pode ser isso. Se não for um corner, se o adjacente dele tá dentro, vamos ver se isso resolve. Aí tá para todos. Eu não sei a ordem da pergunta também, né? Que nem aqui tá um ou. Mas se aqui tá um ou, talvez só preciso perguntar duas vezes. Vamos ver com calma. A gente comenta aqui. Então pergunta. O adjacente de coluna for um corner. Perguntar. Aqui a gente perguntava com ou, né? Só. Será que não era aí? Teria que ser aqui. Esse ou aqui, esse aqui, esse P1 aqui não precisa. Adjacente de linha. O adjacente de coluna do P0 por um corner. Tá ok, né? Eu tenho que perguntar mais. Tem que perguntar se. Porque é um quadrado, né? É um quadrado. Vamos tratando em relação ao P0. Um quadrado. O adjacente de coluna do P0 pode ser para cima ou para baixo. Vamos supor que esse é o P0. Foi para cima. Se for P0 para baixo. Quadrado. Esse daqui. Se ele for um corner, vamos ver esse caso aqui. Esse aqui, nesse quadrado, ele é um corner. Esse aqui tá ok. Então eu vou perguntar se o adjacente de linha do P1 é um corner. Tá ok. Aí vai dar verdadeiro. E o adjacente de linha P1 por um corner. Que é o que estava aqui, né? Ó, é o E que estava aqui. Tá certo. Ok. Vou colocar os else's. Essa é uma das vezes que eu fiquei mais na vida, ó. 6 horas num problema, quase 5 horas, é pouco, sei lá. Um dos maiores problemas que eu resolvi na minha vida. Já fiquei, talvez eu já fiquei 12 horas em um e não consegui resolver. Foi lá no Exercisme lá, era um de Elixir que tinha recursão. Mas isso eu conto nas vezes, ninguém fica tanto tempo no exercício, não. Uma hora cansa, né? Então, se o adjacente de coluna do P0 não for um corner, eu vou perguntar se o adjacente de linha dele é um corner. Se o adjacente de linha do P0 for um corner, é o que estava aqui embaixo, ó. Eu vou perguntar se
Aqui tem cara de estar errado, porque tinha que ser o adjacente de coluna do P1, porque aqui é coluna e linha, então provavelmente aqui seja. Tem cara de estar errado. O adjacente de linha do P0, o P0, o adjacente de linha dele for um corner, aí eu vou pegar o P1 e perguntar o adjacente de coluna. Quem nós podemos ver aqui no caso do else? Vamos pegar aquele caso especial aqui, né? Esse, esse daqui. O adjacente de coluna dele é um corner? É. O adjacente de linha desse daqui é um corner? É. Termo verdadeiro. Então, por esse caso ali vai funcionar. Aí, vamos ver outros casos. Vamos pegar um caso que tem que ser falso. O adjacente de coluna desse daqui é um corner? Não. O adjacente de linha dele é um corner? Não, mas ele tá acima dele, então talvez não seja um pior problema. Não foi aqui que é o problema exatamente, né? Não. Problema causado por esse corner. E só retornar falso, eu não sei se vai dar. Vamos retornar falso e ver o que que tá dando. Porque a gente vai faz em passos mesmo, né? Não precisa fazer todos. Para alguns tá dando nil, nem tá entrando nenhum caso. Porque é falso quando não entra em nenhum dos casos. Ó, 24 deu true, mas o 35 também deu. Então a gente tem que descobrir o 35. Áreas debug, select, área, área, ó, 35. Ah, mas a gente não sabe qual que é. Áreas. Esse daqui, então deu que é válido e não é. Vejo que deu bastante que é inválido, né? Os pequenininhos também tá dando tudo inválido. Então tá certo. Porque o pequenininho deu inválido, porque a gente tá usando um ou outro, né? E aqui também eu mudei a pergunta, não sei se tá certo aqui, ó. Coluna zero com o de coluna do P1. Eu não troquei por o de linha. Talvez pode ser, ou poderia ser coluna zero com coluna P1. Ah, pode ser o ou para pegar os pequenininhos, né? Tipo, talvez aqui tenha um ou. Ou e ou. Agora, se votaram da true, nenhum desses deu falso, só o 35 a gente tem que analisar. É o 35. O que que acontece com o 35?
O jeito mais fácil é com um by bug. Esse daqui é 7,1. Cadê o P1? Com 11,7. 7,1 é esse aqui, né? E 11,7, 0,1, 2, 3, 4, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11,7 é esse daqui. É esse aqui que tá dando problema, ó. Então vamos lá. O adjacente da coluna 0 é um corner. Adjacente de coluna P0 é 7,3. Tô falando assim, esse aqui é o adjacente. Ele é um corner? Não. Deu falso. Mas eu poderia ter perguntado assim o contrário. O adjacente de linha é um corner? Eu poderia ter posto um ou ali, né? Aí perguntar, só que se o de coluna não é, aqui eu pergunto no else, tá certo. O adjacente de linha é um corner, que vai dar true. É, que é esse daqui que ele tá falando. Adjacente de linha é esse aqui. Aí tá perguntando, o adjacente de coluna do P1 é um corner? É, que é esse daqui. Mas que é igual ao do outro, né? Tá certo. Aí ele vai retornar verdadeiro. Então aqui tem que ter mais alguma pergunta. Que vamos ver. É, é esse quadrado aqui. Ele fez uma parte válida, ó. A gente fez pela metade, ó. Pegou esse corner, esse canto aqui. Talvez tenha que fazer as mesmas perguntas. O de linha é um corner? Não, mas o de coluna é. O de linha é um corner? Não, mas o de coluna é. E aí por isso que falhou. Então não sei se tem que ser todos. Porque talvez a gente tenha que tocar os quatro corners. Talvez não tocou os quatro, ó. Tocou um, dois, três. Vamos ver se esse daqui tocaria. Esse é um corner. Esse é um corner? É. Esse é um corner? Não. Esse aqui que ficou um problema que eu não entendi. Não é, mas também não atrapalha. Mas também tá na mesma linha do corner. Esse aqui esse também é aqui, ó. Esse é um corner, tocou no corner, tocou em três corners, aí foi. E também esse. Só que esse corner aqui tá pra dentro. Esse é, e esse corner ficou pra fora. Aí tem que entender Aí tem a questão do adjacente e do adjacente, né? Vou pausar um pouco, já é quase 7 horas. Voltei. Hoje tem sido uma maratona, ó. 8 da noite, eu ainda não almocei. Eu peguei uma folha, rabisquei ela bastante aqui. Não vai aparecer aí, né? Eu rabisquei bastante essa folha aqui. Tô tentando encontrar a solução. Eu acho que eu encontrei. Lembrando que a gente chama o ponto mais da esquerda de P0, o ponto mais da direita de P1. Aí ele pode ter em várias configurações. O P0 pode estar aqui em cima e o P1 aqui embaixo. Ou o P0 aqui em cima, o P0 aqui e o P1 aqui em cima. Então, acho que esses dois tipos, na verdade. Mas aí nós vamos ter o jeito que eles se conectam. Deixa eu tô olhando aqui na folha, né? O P0, ele pode ser, aqui nesse caso aqui, ó, P0 e o P1. Ele podem ser vizinho direto, né? P0 e P1 são adjacentes, P0 e P1 são adjacentes. Isso daqui é um quadradinho válido.
O outro jeito vai ser o seguinte: você vai navegar pelo P0 se por coluna ou linha. Coluna e linha, se der o P1, vamos supor que isso aqui é o P1 e isso aqui é o P0. Aí, e eu for pelo P1, linha e coluna, der o P0, também é um quadrado válido. Mas se ele não fechar, se eu só conseguir fechar esses três lados, eu tenho que ir por esses dois lados aqui e ver se vai para fora. Ó, esse daqui foi para fora, não tem problema. E aí esse daqui já faz parte. Esse aqui foi para fora também, não tem problema. Porque se esse daqui fosse para dentro e para a esquerda, quebraria. Porque basicamente é isso que quebra um quadrado grande, né? Quando você tem coisas que vão para dentro. Vem aqui, ó, tá indo aqui, ele teria que ir até o final. Ele foi para dentro, quebrou. Mesma coisa, esse quadrado aqui, ó, o P0 e o P1. P1 é vizinho do vizinho. Aí você tem que ver aqui o vizinho quebrou para dentro. Porque aqui foi para fora, aqui foi ok, ó. Aqui o vizinho do vizinho foi para fora, ok. Quem quebrou foi esse. Então são um monte de condições. Aí eu separei umas 8 condições aqui. Vamos tentar escrevê-las, né? Porque às vezes a gente não consegue expressar corretamente o que quer no código. Então vamos lá. Vamos ver. Isso daqui aparentemente está certo, né? Aí nós vamos ver o que que é uma área válida. É uma área válida quando, ah, acho que talvez já esteja embutido aqui. Nós estamos perguntando se a adjacência, porque aí vale o P1, né? Se a adjacência do P1 está são os cantos, né? Se a adjacência do P1 está nos cantos, que pode ser P0, P1 ou os outros P's, aí o que que nós temos que perguntar? Porque da adjacência é uma pergunta muito ampla, então a gente pode perguntar se a adjacência em coluna de P0, vamos fazer perguntas menos amplas aqui. Se a adjacência de colunas de P0, vamos criar o P0 e P1, que a gente vai usar, né? Vou ver como que a gente fazia na outra função. Vamos fazer bem simples, né? Vamos fazer aqui. P0, área P0. P1, área. Vamos ver que o código está bem degenerado. Nomes de variáveis, está bem complicado, mas vamos lá. Se a adjacência de P0 é o P1, em colunas aqui, né? Isso significa que ele está exatamente do lado. Aí, aí ele é um quadrado, é uma área válida, porque eles estão, se a adjacência, tem o P0, a adjacência de coluna do P0 está do lado. Então ele é uma área válida, porque só tem partes válidas. Return true. Se a adjacência em linhas do P0 é o P1, também retorna verdadeiro. E aí pega aqueles casos. Vamos ver se a gente consegue depurar aqui. Pega aqueles casos do 3, do 8, aqueles bem pequenininhos. Não tem outro breakpoint perdido. Apagar tudo isso daqui. Deve ter um algoritmo meio simples aqui, ó. Tá vendo? Em alguns casos tá retornando verdadeiro. Aí ele tá reclamando na linha 95. Tá dando esse print aqui, área. Então nós estamos pegando os casos que são aqueles de um só, né?
o 3. Aqui no caso só deu 3 e 7. Vários de 3, um de 7. Nenhum grande. Porque nós estamos pegando só esses casos aqui. Vamos ver. Aqui. Deixa eu ver se tem um de 5. Era pra ter um de 5, né? 5 não deu nenhum. 3, 3, 3 e 7. Vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei porque esse não deu, né? 3, 3. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 deu? Não. 8 também não deu. Então tem algum erro aqui. Vamos lá. Se eu tenho um ponto. O ponto P0 da esquerda, né? E o adjacente do P0 é o P1. Vamos colocar um by bug quando a área for 8. Área adjacente do P0 é 2, 3. E o P1, quanto que é o adjacente? Aqui eu escrevi errado, é line, eu escrevi line. Line. Então vamos executar novamente. E aqueles pequenininhos têm que estar todos funcionando. Tá certo, então, ó. 8, 7, 6. Todos os pequenos estão funcionando, que são esse aqui, 5. Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os pequenos deram válido, só que a gente tem que pegar o primeiro grande válido. Então, por enquanto está correto, já que não vai afetar na resposta, poderia até deletar. Aí, agora a gente tem que fazer assim. Se o... A gente pode pegar o x e o y para saber a altura. Porque tem dois casos, né? Vou até apagar isso aqui que é muita coisa. Mas tem dois tipos. P0, aí P1, onde isso daqui é x1 maior do que x0. E o outro tipo de quadrado vai ser. Tem aqueles que P0 vai ser igual a, a P1 em altura, que nem esses daqui. Mas a gente pode ignorar porque eles já estão sendo tratados. Que P1 é igual a P0 na coluna, ou P1 é igual a P0 na linha. Mas podem ignorar. Tirando isso, tem dois casos, onde P0 é maior do que P1, ou onde aqui x0 maior que x1. Então tem dois casos. Vamos começar por esse caso aqui. X1 é maior que x0. Ah, também tem o contrário, tá? Tem quando a adjacência, ele vai pelo outro lado, assim, ó. Ele vai por aqui, aí ele desce e ele encontra o P1. E da mesma forma ali também tem um fechadinho aqui por cima. Quando a adjacência vai por aqui. Eu estou dizendo porque, assim, como a gente sempre sabe que tem um adjacente na linha e na coluna, ele vai fazer parte dos corners, tá? Mas aqui no caso, x0 é maior que x1 nesses dois, e nesse daqui x1 é maior que x0. Pra gente tem que saber se o adjacente tá fechando. Porque para ser um quadrado perfeito, não pode ter uma fechada aqui dentro. Então vamos pegar x0 e x1, né? x1 é p0 de 1. x0
P1 de 1. Se x1 é maior que x0, então nós estamos fazendo uma programação bem complicada aqui, assim. Bem força bruta. Porque eu não quis fazer os caminhos, porque eu acho que ali o caminho fica pior, né? Se x1 é maior que x0, que é esse caso aqui, aí nós temos esses dois casos, que nós vamos ter, nós sabemos que nós temos ou pela linha coluna, é P1, ou pela coluna linha. Vamos começar aqui pelo, esse é o, esse é o coluna linha, esse é o linha coluna. Vamos começar pelo coluna linha. O adjacente de coluna do P0, o adjacente de linha do adjacente de coluna vai ser o P1. Então nós vamos perguntar aqui. Se o adjacente de linha do adjacente de coluna do P0 for igual a P1, que é esse caso aqui, ó. Aí nós temos que perguntar se o adjacente de linha, o adjacente de coluna do adjacente de linha, ele tem que ir para cima, ele não pode ir para baixo, que é o caso que dá a resposta correta. Esse daqui é o caso que dá a resposta correta, ó. Aquele do 24. Esse aqui. Então, assim, temos o P0, temos o P1, o adjacente de coluna do P0, o adjacente de linha do adjacente de coluna do P0 é o P1. Esse é um caso mais especial que tem, que é a resposta. Aí, o adjacente do P0, ele não é o corner, mas não tem problema aqui. O adjacente de coluna do adjacente de linha do P0, ele é menor do que x0. Então, se o adjacente de coluna do adjacente de linha do P0, se o x0 dele, que é a parte 1, for menor que x0, então a gente retorna true, né? Senão, a gente retorna false. Eu acho que com isso a gente já consegue aqui o caso do 24. Vamos só executar para ver retorna? Número de sintaxe aqui. Não, 24 ainda retorna false. Os dois. Então vamos depurar aqui. By bug, se a área é 24. Assumi algumas coisas que não se provaram verdadeiras. Então vamos lá. x1 vale 5. x0 vale 7. Então, na verdade, acho que eu errei aqui. Coloquei x1 maior que x0. Não é o do 24, né? Do 24. Do 24 é isso aqui. x1 maior que x0. Porque x1 deu 5, x0 deu 7. Então vamos ver o que está faltando aqui. Que é o area. Area P0, 2, 5 e P1, 9, 7. X0 tinha que ser 5, né? Aqui tá errado, né? Ó, tá vendo? Tá invertido aqui o código. X0 e x1. Então, tava invertido. O 24 já deu verdadeiro, ó. Que é o maior. Nós pegamos esse caso. Aí teria que pegar outros casos que podem estar. Não estamos tratando. Acho que tá chovendo. Deixa eu ver se as janelas estão fechadas. Hoje eu já abri e fechei essas janelas um monte de vezes. Vamos até arriscar a resposta, apesar que tem que fazer ele girando, né? Mas vamos só arriscar a resposta só para ver o que dá em relação
ao, ao maior de todos. Ó, já está demorando, né? Isso significa que esses cálculos estão muito caros. Aí eu não sei se eu poderia trocar aqui para o primeiro que é verdadeiro, que nem aqui o primeiro verdadeiro é 24. Em vez de calcular todos, deixa eu ver. Primeiro verdadeiro, que aqui tem um map. A gente. Aqui, terminou, depois de um tempo. Áreas debug, size, tem o quê? 122 mil. Nós temos que pegar, dar um find na primeira área e área valid esse tamanho aqui. Vamos chutar, porque pode ser que tenha um maior que esteja rotacionado. Mas eu quero chutar porque a lógica é a mesma. Só precisa rotacionar os, os quadrados, né? Para fazer a verificação. Porque é tipo um L. Se você tem o P0 e o P1, é igual eu falei para vocês. Não sei se vai dar para ver aqui. Tem uns formatos de L's que ele não dá para ver, né? Tem os formatos de L que ele faz. Então, assim, o que que acontece? Você tem P0 e P1. Eles ambos são vértices de um retângulo. Os outros vértices são derivados de P0 e P1. Você trava as coordenadas, igual nós fizemos. Aí, você sabe que o P0 ele é adjacente do P1 pela coluna ou pela linha, se for aqueles retângulos magrinhos. E se ele não for, ele é o adjacente do adjacente, seja por coluna-linha ou por linha-coluna. Então você tem o P0 aqui, você faz coluna-linha ou você faz linha-coluna. Você tem que bater no P1, porque eles ambos são vértices de um retângulo. E isso no mínimo 3, pelo que eu fiz a conta ali. Não tem como. Não tinha nenhum que ele era super longe. Porque eu acho que porque tem dois por linha, dois por coluna. Não sei se tem repetido. Aí você tem que só ver se não tem as reentradas. Vou chutar aqui e ver se tá certo. Não. Diz que tá muito baixo, então é porque. Então tá errado. Então. Ah, porque faltou contar as rotações. Então vamos fazer as rotações. É o mesmo código, só tem que rotacionar. Que aqui a gente fez o seguinte. Se o x0 é maior que o x. Opa, não aqui. Se o x1 é maior que o x0, aí se o adjacente em linha, vamos ver o que era o x1 maior que o x0. O adjacente em linha do adjacente em coluna é o P1, que é esse daqui, né? Aí nós fizemos, se o adjacente em coluna do adjacente em linha, o adjacente em coluna do adjacente em linha, ele teria que ir para fora. Foi esse aqui, ó. O adjacente em coluna do adjacente em linha, que é esse aqui, teria que ser menor do que x0, senão é falso. Aí, qual que seria o outro caso? Se ele, deixa eu ver, se ele for igual a P1, se não, o outro caso seria o adjacente em coluna do adjacente em linha do P0 é igual a P1. Vamos ver se a gente descobre o que é isso. O adjacente em coluna do adjacente em linha do P0. O adjacente em coluna do adjacente em linha do P0 é igual a P1. É esse daqui. Se for esse daqui, aí nós temos que descobrir o adjacente em linha do adjacente em coluna do P0. Ó, ele tem que, ele não pode ir para dentro. Ele tem que ser para fora. Ele tem que ser menor que y0. Vamos mostrar ele para vocês aqui. Se
Então a gente fez aqui, se o adjacente em coluna do adjacente em linha do P0, o adjacente em coluna do adjacente em linha do P0 é o P1, é esse tipo de triângulo, então o adjacente o adjacente em linha o adjacente em linha do adjacente em coluna do P0 tem que ser menor do que y0. Adjacente em linha do adjacente em coluna do P0. Então, o adjacente em linha do adjacente em coluna do P0 na largura tem que ser menor do que y0. Vamos ver se a gente consegue uma resposta melhor já. Só porque isso aqui é exaustão. Teria que fazer todos os casos de rotação ali. Demora um tempinho, né? Enquanto isso, a gente pode ver os outros quadrados. A gente fez o primeiro, que era esse daqui, tem que ir para fora. Acho que também tem que ver o caso aqui do P1, em alguns casos, hein? Ele tem que ir para baixo. Eu tava vendo. Tem esses casos a mais. A gente não fez o y0. Y0 é igual a P de 0 na parte 0, y1. Você viu que ele bateu ali, pelo menos ele bateu naquela condição, que antes não tinha aquela condição, né? Aí talvez aqui tenha que fazer um outro questionamento, que é em relação assim, tipo, que nem ele fez assim, ele pegou e fez esse para fora, eu teria que ver se esse for para fora, talvez eu tenha que fazer esse daqui, tem que ir para baixo. Mas vamos com calma que a gente chega lá, nós estamos exaurindo, né? Agora, vamos ver se a resposta deu um pouco maior, tá vendo? Ó, aqui tinha dado 113 milhões, aqui deu 146 milhões. Vou testar uma por uma porque eu sei que é só questão de exaurir. Ainda tá baixo. Então vamos voltar e achar os outros casos. Os outros casos aqui nesse caso que a gente tem aqui, vamos fazer os que a gente tem aqui por enquanto. O x0 é maior que o x1. X0 é maior que o x1. Aí nós temos que fazer, opa, se o adjacente de coluna do adjacente em linha do P0 é o P1. Bem difícil, né? Se o adjacente de coluna do adjacente em linha do P0 é igual ao P1. Talvez essa seja a mesma pergunta de antes, ó. Não, aqui elas são ao contrário. Aqui era adjacente de linha, adjacente de coluna. Vou perguntar por quê. É porque o x1 é maior que x0. Aqui x0 é maior que x1, então o P0 está embaixo. Aí ele tem um adjacente de linha, o adjacente de coluna do adjacente de linha. E no outro caso, ele veio aqui por baixo. O adjacente de coluna, o de linha. De linha do de coluna. De linha do de coluna. Agora, de coluna do de linha. Aí, se ele for isso daqui, nós vamos perguntar se de linha de coluna. Esse caso é aquele que a gente estava vendo aqui. O- Esse com esse, e aí aqui está inválido porque esse daqui foi para dentro. Porque o adjacente dele teria que ir com um y menor que zero, provavelmente. Esse caso é esse daqui, ó, que aí o adjacente dele vai estar para cima aqui, né? Poderia estar para baixo, mas depois a gente vê. Mas se o adjacente dele estiver para dentro,
Aí talvez tenha que ver o caso se ele estaria para baixo também aqui, né? Depois a gente vê se der errado. Hoje tá chovendo, tem uma tempestade vindo aí hoje. Aí tem esse aqui, o adjacente dele, de coluna, e o adjacente em linha, que foi para dentro, por isso que quebrou naquele caso lá. Então o adjacente de linha do adjacente de coluna, o y tem que ser menor do que y0. Se o adjacente de linha do adjacente de coluna do P0 na largura, que é zero, ele tem que ser menor que y0. Pode ser menor ou igual, né? Na verdade. For menor ou igual a y0, torna verdadeiro. Não retorna falso. Vamos ver se a gente consegue uma resposta melhor desse jeito aqui do que 146 milhões. Vamos exaurindo todos os casos. Deu a mesma resposta. Então vamos ver se criar um caso a mais que a gente ainda não criou. Que é esse else aqui. Esse else é esse último, onde o, o adjacente de linha do adjacente de coluna é o P1. O adjacente de linha do adjacente de coluna do P0 é o P1. Aqui tem um erro, ó. Aqui tá 1. Era para estar P1 aqui. Pode ser por isso que quebrou. Quero testar porque eu quero saber se às vezes não precisa fazer todos os casos, né? Nós já estamos aqui umas 8 horas programando aqui. Acho que eu comecei meio-dia e pouco. Passei meu dia inteiro nisso. Nem almocei hoje. Imagine quantos milhões de cálculos ele está fazendo aqui, né? O mesmo valor de antes, né? Pode ter alguns erros de lógica que a gente está fazendo com pressa aqui, né? Se ele tem um if aninhado aqui, né? Else. A gente pode transformar num else if isso daqui. Estou assumindo que os casos de iguais estão aqui, não precisa fazer, mas não necessariamente é verdade. Pode ser que tenha casos de iguais passando ali. Else if. Vamos lá, tem o P0. O adjacente de linha do adjacente de coluna do P0 é o P1. O adjacente de linha do adjacente de coluna do P0 é o P1. O que que nós queremos fazer aqui? Nós temos que garantir que o adjacente do P0, ele tem um adjacente de linha, o adjacente de coluna, o adjacente de linha do P0, ele tem que ir para baixo. Então, o adjacente de linha do adjacente de coluna do P0, o x dele tem que ser maior que x0. O adjacente de coluna do adjacente de linha do P0 no x tem que ser maior do que x0.
Eu pus um menor igual, aí também já não sei mais se por... Pode estar errado, mas deixar aqui. Não é tudo que eu tinha para testar, né? Agora começou a chover forte. O que dá para testar mais ainda é o outro lado, que é a outra ponta, que nem eu falei assim para vocês. Eu peguei e testei que esse daqui sobe. Eu também talvez tenha que testar que esse daqui desça. Se esse daqui sobe, eu não sei se quebraria, porque o quadrado tá aqui desse jeito, né? Acho que se ele subir, ele é o vértice, mas a mesma resposta. Então, ainda faltou alguma coisa. Não consegui pegar todos os casos, né? Ou tem alguma coisa de maior, maior, menor, igual aqui. Tem que revisar, que nem aqui eu pus um menor igual. Pus um menor igual e nos outros eu não pus. Por menor igual em todos aqui, então. Menor igual, maior igual, todos, para ver se muda. Enquanto eu penso numa outra solução, além do que eu falei que é o caso que eu falei para vocês, que assim, como eu falei, se ele é um quadrado, né, o P0 e P0 e o P1 fazem parte do corner sempre. E aí tem aqueles casos especiais que P0 e P1 eles são degenerados, eles são uma linha e uma coluna. Aí eles ainda fazem parte do corner. E aí tem esses outros casos que nem assim, na resposta é assim. O outro corner tá aqui, vou colocar um F aqui. Ele tá aqui, mas o outro sobe para cima e esse daqui sobe para baixo, desce para baixo. Ó, veja, um x1 é maior que x0, e aí ele deu uma resposta válida porque não quebrou. Aí tem que ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver quantas áreas tem mesmo. Tem um monte, né? 122.000. Vamos ver qual que é o máximo. Max by área. É áreas debug, né? Áreas debug. Max by área. Qual que é a maior área que tem? A maior área que tem é esse daqui. Que número que é esse? 4.725.826.296. E a nossa resposta está dando só 146 milhões. Tem um bom tanto, né? A gente poderia descobrir quantos que tem, onde a área é maior que essa que a gente encontrou. Tem 99.000 ainda. Então, a gente poderia fazer um for 99.000, mas ele não deixa flodar, né? Aí como eu falei assim, lembrando que a gente está fazendo o quadrado. Eu não sei se tem mais reentrâncias, a gente não conseguiu ver isso. Porque senão, outro jeito seria ter que pintar tudo, né? Ter que pintar tudo de X, que eu tô relutando em fazer isso, para contar. Mas a gente está assumindo que é só 2 por linha e 2 por coluna. A gente pode tentar fazer um script para fazer um parser aqui do input e ver se quantas vezes cada número aparece, né? Eu posso dar um Ctrl F aqui, ó. Pegar esse número aqui. Esse número aparecer, ó, cada número apareceu duas vezes só. Poderia fazer um script para ver se eu tenho algum número que aparece mais de duas vezes. Aí dá para descobrir. Então acho que todo número aqui está aparecendo só duas vezes. Pegar um número bem aleatório aqui e ver se ele aparece mais de duas vezes. Ó, não tá. Todos os números são duas vezes. Se eu quisesse fazer um count disso, deixa eu ver como que a gente tem aqui. A gente tem o tiles, né? Tiles. Aí a gente poderia pegar tiles e dar um flatten. Flatten. E, e dar um count. Tem 992 valores. Nós estamos lendo o input? Acho que estamos, né? Não estamos lendo aquele pequeno. E se der um nick, tem que virar 400
e 96. Então, 491. Então tem algum valor ali que aparece mais de uma vez, eu acho, né? Deixa eu ver. 491 vezes 2, quanto que dá? Então nem todo valor está aparecendo duas vezes. Tem aquelas reentrâncias que eu falei para vocês lá. Aí o que que nós podemos fazer? Eu queria fazer um group by. Deixa eu ver se tem group by no Ruby. Group by. Retornou um hash. Retornou o quê? Um hash? Enumerator. Deixa eu ver como funciona um group by. Porque deve ter essas reentrâncias que eu falei para vocês lá. De ele ir e voltar. Group by. Aí tem um contador, ó. Torna um hash onde as chaves são o valor avaliado no bloco e os valores são o array dos elementos que correspondem à chave. Vamos ver se a gente consegue usar aqui. Tiles.class é um array, né? Tiles de 0. A gente tem isso aqui. Se a gente pegar todos os tiles, tem 496. É, tem as reentrâncias que eu falei para vocês lá. Então, tem que ver como que fica o cálculo. Flatten 992. 496 vezes 2. Não, acho que tá certo. Quantas linhas tem esse arquivo? Ah, então tá certo, ó. Tô pirando na batatinha. Tem 496 linhas o arquivo. Achei que tinha 500 linhas. Aí cada dois valores, 992. Mas deixa eu ver o que a gente tinha feito mesmo. É, unique, eu acho, né? Então deixa eu ver. Não, talvez tenha uma. Acho que não tá, não. Unique. 491. É, deve ter uma reentrância aqui. Vamos ver como a gente identifica elas. Flatten group by. Aqui. Aí guardou num hash. Opa, apertei alguma coisa aqui. Hash. Esse hash, quantas chaves ele tem? Keys. Vamos ver se a gente consegue. Se eu transformar ele num array, ele põe a chave e quantos números aparecem na chave. Nós temos que achar um que tenha 3 aqui. Transformando num array. Nós vamos ver select, um array de 2 elementos, né? Chave e valor. De valor maior, valor.size maior que 2. Ó, tem esses daqui. Então, esses daqui são reentrâncias. 9, 8, 4, 16. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Por quê? O que eu tô dizendo assim? Qual que é a pegadinha? Acho que não tem um desenho aqui. Esse daqui tá aparecendo duas vezes, né? Esse número. Duas, duas linhas. Se ele tá aparecendo. Se esse número aqui é uma coluna, sei lá, ele aparece 6 vezes, quer dizer que tem um, dois, aí ele aparece de novo, é reentrância, ó. Um, dois, porque isso aqui engana, não tem reentrância. Mas esses casos especiais aqui que devem atrapalhar dessas reentrâncias, porque essa reentrância, ela estraga o quadrado, porque eu estava assumindo que não tinha reentrância, né? Eu assumi que daqui ele ia poder encontrar para cá sem ter uma reentrância nenhuma.
Porque a reentrância pode não ser a adjacência direta. Ele pode ter uma adjacência para lá e para cá e depois ela volta e entra aqui dentro. Então, com essas reentrâncias, essa técnica está furada. E eu vou pensar se vamos usar. Ó, ele aparece aqui no, na coluna 94.816, aí ele aparece na linha 121. Não, peraí. Na linha 121, e depois na linha 1000 a mais, né? 1159. E aí ele aparece em outros pontos. Ah, não, aqui ele está aparecendo na coluna. Pode ter sido uma coincidência, então. Ele apareceu só duas vezes na linha e duas vezes na coluna. Então vamos fazer a conta de novo, mas acho que está certo. Acho que não tem reentrância. Ó. Isso aqui foi um alarme falso. A gente tem que pegar só o primeiro do tile. O tile é um array de array com segundos. Então a gente faz tiles, map, só o primeiro do tile. Aí todos os valores. Aí tem quantos tem? 496. Se a gente fizer unique, 246. Não, então tem reentrância. Porque se. Só que eu não sei porque agora apareceu aqui mais fácil do que naquele outro. O hash tem quantas? Tem quantas chaves o hash? Hash.keys. .count. Não, tinha bastante, né? Tinha 491 chaves. Como que ficou do group by? Eu não lembro. Eu não salvei. O hash já era o group by. É, o hash já era o group by. E ele tem 400 chaves. É, tem cara de ter reentrância assim, não é um alarme falso não, porque se o Tiles ele tem 496, que é de cada linha, mas se eu faço um unique, opa, se eu faço um unique, ele tem 246, então eu tenho que pegar um aqui que aparece mais vezes, não estou conseguindo achar. Onde que tá esse um? Todos que eu tô vendo parece duas vezes só. Como que eu pegaria os repetidos? Tem que fazer um group by, né? Group by. Mas ainda não tô acertando aqui, deixa eu ver. O que é isso daqui? A classe dele. Um array. O group by não funciona. Às vezes o group by funciona, às vezes não, né? Group by. X. 97918. Aparece duas vezes. Mas eu não tinha feito mais de dois? Ah, não, achei que eu tinha feito. Será que eu coloquei errado? É... Então, duas vezes pode, né? Tá certo. Tiles, map. Quantos valores tem aqui? Deixa eu ver. 496. 246. 246 vezes 2, 492. Tem alguns valores repetidos ali. Eu queria ver um que aparece mais de quatro vezes. De duas vezes. Deixa eu ver. Group by X. Eu até esqueci. A gente fez, né, pra contar as chaves, agora eu esqueci. Ó, esse aqui aparece quatro vezes. E a gente estava olhando só uma componente. Vamos ver se a gente acha aqui. A- Achamos uma reentrância. Provamos. Provamos. Você vê, eu falei assim, tô falando dessa reentrância há horas, ó. Já tô quase 8, 9 horas, né? Tentando resolver. Aqui provamos que tem uma reentrância. Porque ele usou essa coluna, aí ele vai. Ele tá nessa coluna, aí ele vai um monte,
Aí por algum motivo ele deve ir para a esquerda ou para a direita, e aí depois ele está de novo. Então essas reentrâncias, elas quebram esse princípio aqui de que se eu tenho um quadrado, eu, eu tenho ele inteiro aqui e eu não tenho como saber reentrância. Porque assim, o exemplo é muito curto. O exemplo é 4, 5 de tamanho, mas de tamanho o P1, o P0 e o P1 podem estar muito longe um do outro. E aí só olhando, porque assim, eu olhei o adjacente, porque no exemplo eles chegam, né? Mas na verdade essa técnica não presta, porque pode ter reentrância aqui no meio. Então eu teria que ir escaneando, aí seria parecido, na verdade, só que em vez de usar adjacência, como eu tenho o P0 e o P1, eu teria que ir escaneando ele, procurando. Se eu te encontrar uma reentrância, estou escaneando ele. Estou indo daqui para cá. Se eu encontrar uma reentrância, tchum, falhou. É, pode ser até mais fácil. Vamos tentar limpar um pouco o código que está muito bagunçado. Aí, os adjacentes, eu acho que eu não preciso mais, né? Não desse jeito. Vou até apagar. Porque, porque a gente viu que tem as reentrâncias. Vamos guardar só os corners. Aqui. Então, a adjacência não precisa mais. O se um ponto é dentro, talvez seja útil. Ponto dentro do quadrado. Porque aí dá para calcular uma reentrância, né? Imprimir a área aqui não é útil porque é gigante. Depois a gente copia de novo do primeiro. Se uma área é válida, aí agora nós vamos andar, né? De P0. A gente tem que fazer um passeio de P0 até P1. É parecida a lógica aqui, mas eu vou apagar porque não é igual. Parecida a lógica, a gente vai fazer um passeio de P0 a P1. Um passeio, digo assim, você vai andando pelos quadrados adjacentes. Só que em vez de usar aquelas funções malucas, você vai só pegar e incrementar, tipo, um while de P0 a P1. Você vai ter que descobrir qual que é maior, a x1 é maior que x0, ou aqui esse x0 é maior que x1, e ir andando e procurando reentrâncias. Aqui no caso, na resposta aqui, porque nunca teve reentrância, nas outras tinham reentrância. Então, vamos lá. Nós temos a área, nós temos o P0, temos o P1, temos o corner. X0 e X1 pode ser útil. Vamos começar com esse caso aqui do P, X1 é maior que X0. Se X1 é maior que X0. Como que nós vamos iterar? Começa de Y0, X0. Nós vamos andar para baixo aqui. O Y0 trava. E nós vamos. Como a gente sabe que o X1 é maior que X0, a gente vai seguir o caminho para baixo. Porque como que a gente sabe encontrar uma reentrância se a gente encontrar um quadrado vermelho que jogar para a direção errada, né? Esse quadrado vermelho, ele tem, a gente vai desenhar. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Imagine aqui, eu tô andando por aqui, tô andando. Esse daqui é o quadrado ideal, né? Que tem que ser a área, um P0 e P1. Se eu estiver andando para cá e tiver um vermelho que joga para cá, mas como que eu sei que ele andou para cá, né? Por isso que a gente tinha essa função inside, né? Eu não sei se. Será que se eu só usar uma função que tem algum ponto aqui dentro, quer dizer que tem uma reentrância?
Não, porque nesse caso aqui, né, esse ponto aqui é correto. Tem um ponto aqui dentro da borda e não teve reentrância, porque ele está na borda. Deixa eu ver esses outros casos iniciais que a gente estava vendo antes. Esse com esse. Esses pontos também estão na borda, mas marca reentrância porque aqui não tem. E para eu saber, eu teria que fazer o caminho, né? Então a gente podia usar a força bruta aqui e pintar, né? Como que pinta? Você pega um ponto, você sabe, vamos ver, quando você pega um ponto, você sabe que vai ter um outro na linha. Ah, eu posso fazer ele andar na linha, né? Aqui vai ser, vou tomar mais uma água. Mas descobrimos o que eu estava suspeitando desde o começo da reentrância. Devia ter feito um estudo sobre isso antes. Vamos voltar, tô quase pensando em desistir, né? Mais de 8 horas nisso daqui. Vamos dar uma olhada na entrada, ver se ela tem alguma lógica. Aqui, 7 1, que é esse daqui. Aí depois 11 e 1. Então, dois na mesma linha. Daria pra pintar, né? Aí 11 7, que é 0 1 11 11 7. É esse aqui, né? Ele tá. Então você vê que tem. Parece ter uma conectividade. Vamos ver aqui. 7 1, 7 1 com 11 e 1. Aí ele tá na linha. Coluna 7 linha 1. Coluna 11 linha 1. Fez 2. Então tem uma ordem, parece que ele anda, né? Aí ele pegou e fez coluna 11 linha 7. Que dá pra pintar. A gente lê de um em um e vai pintando. Aí ele tá na coluna 9. Ele foi da 11 para 9. Linha 7. Aí da 9 para 9,7 para 9,5 para 2,5 para 2,3 para 7,3, que aí fecharia com o 7,1. Note que todo número aparece duas vezes: 2 uns, 2 11, 2 7, 2 9, 2 5, 2 2, 3. E aqui ele termina em 7,3 e 7,1. Vamos ver se o input termina ali? Aí deve dar para ajudar a pintar, né? Se o input for parecido, o input começa aqui com 97918 50 201. Aí ele vai para. Aqui ele termina com 50 201, 97943 50 201, que é a linha. Aí ele está na mesma linha, ele vai para 97918 97943. Então aqui tem a função de pintar. Dá para a gente pegar e pintar a borda. Porque pintando a borda, como a gente sabe que ele tem esse circuito, você viu que ele mostrou ali que tem um circuito, é um circuito com reentrâncias. E aí depois você tem os mesmos quadrados. Então a gente consegue pintar a borda, e aí com isso a gente talvez consiga depois pintar ele inteiro. A gente tem uma função assim de que pega assim, você encontra a borda, aí você vai pintar até encontrar a próxima borda. Vamos ver, encontrou a borda, pintou até encontrar a próxima borda, porque esse é um jeito de você tá pintando. Mas aqui, como que faz para pintar aqui, né? Porque aqui ele pintou, eu tenho que fazer só de cima para baixo ou da esquerda para direita? Vamos fazer acho que só de cima para baixo. Encontrei a borda já está pintada aqui, então não posso ignorar. Porque eu também poderia percorrer aqui, se eu encontrar uma cerquilha, eu vou pintando até encontrar outra cerquilha, né? Aí paro. Esse é um jeito também. Mas vamos. Tô ficando tonto, não almocei ainda.
É realmente esse domingo seja uma outra maratona. A gente pode pintar a borda primeiro, que é mais fácil, e depois faz só de cima para baixo. Pinta aqui, é, pinta aqui, até encontrar o próximo X. Até encontrar o próximo X, aqui a gente ignora porque é a borda, como que a gente vai saber? Então pode parar até encontrar uma cerquilha. Mas aí a gente não sabe. Não, vai pintando, ignora se é o vermelho e pinta até encontrar o X. Vai pintando até encontrar o próximo X. Aí depois nós temos o quadrado e a gente vai ver se esse quadrado tem algum que não foi pintado. Esse daqui vai ficar super caro a fórmula, né? Mas se a gente fizer certo, talvez dá. Vamos ver como que é a lógica aqui dos tiles. Como que ele anda, né? O 7 1 vai para o 11 1. Então tem que pegar eles 2 a 2. Ver o que que nós temos aqui. Nós temos os tiles, né? Tem, tem uma função que retorna 2 a 2. Primeiro é que o primeiro com o segundo com o terceiro. Vamos ver qual que retorna 2 a 2. Não é, não é combinação, não é associação. Como que chama? In groups of, eu acho, né? Deixa eu ver se tem aqui no enumerable. Tem um que chama in groups of, group by. Vamos perguntar para o Google. Array, retornar elementos 2 a 2. Exemplo, 1, 2, 3. Retorna 1, 2, 2, 3. Vamos ver se a IA responde. Each cons. Aqui, cada um consecutivo. Eu tô perguntando porque eu conhecia, só não lembrava. Each cons. 1, 2, 3. 2, 3, 4. E teria que ter um cycle no final ainda. Vamos ver. Então temos aqui. Vamos acelerar. Depois de 12 horas, 12 horas perdidas, porque estava errado. A gente tem o tiles lá, né? A gente está calculando as áreas. Precisa calcular. Precisa para achar maior. Corners, tudo bem, aqui é rápido. Vamos chegar aqui. Vamos colocar o input teste, né? Para ficar mais fácil. Tiles, aqui. Tiles each cons 2. Ele retorna aqui, x. Putz, x. 7, 1, 11 com 1. Aí eu consigo pintar. Eu vou saber qual que é igual. Aí aqui eu sei que esse é igual, eu vou pintar, porque eu nunca sei se é linha ou coluna, né? Aí no final, eu tenho que pegar o primeiro e o último do último, né? Pra depois pintar o 7,3 com 7,1. A gente faz isso depois. Não, aqui, o 11,1. Não, aqui, 7,3 com 7,1. Então nós pegamos o primeiro, o último e fazemos com esse daí. É o último depois do primeiro. Nós vamos pegar o primeiro, tiles.first, o último, tiles.last. Nós vamos inserir ele no tiles. Não, não precisa inserir. Vamos pegar path,
tiles.it cons 2, é o numerador, mais o último e o primeiro. Vê se tá certo agora. Vamos bybug. O que o PF tem aqui? Não. Onde nós estamos? Ó, tem o primeiro bybug. Um bybug perdido por aqui. Não tem não. Vale path. Olha lá. Path to array. 7.1, 11.1. Aí depois tem que ser no final 7.3, 7.1. 7.3, 7.1. Tá certo. Nós podemos percorrer esse daqui, né? Então vamos lá. Correndo contra o tempo. Path, ele é um array de cada um tem duas posições. Vamos chamar de A e B. Path.it tem A e B. Temos que ter a nossa matriz. Como que vai ser o tamanho dessa matriz? A gente tem que pegar o maior do x e y no tiles, né? Max x é igual a tiles. Quanto que tiles é um. Ele tem dois, né? Tiles de tiles.map. Um max que ele retornaria. Vamos fazer simples, mesmo que fique caro. Max é o map de x é essa componente aqui. Max y a de array. Max x 7, que é do exemplo, né? Não é do outro real. 11. Testar com o exemplo real. X 98.000, parece certo. A gente começa contando do zero, né? Tá certo. Uma matriz de 100.000 por 100.000. Quanto que vai ter isso? 1 milhão? Não, pera aí. 100.000 vezes 100.000. Consumi bastante memória. Não consigo ler esse número sem o separador. 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Acho que não cabe na memória. 1 bilhão, 10 bilhões. Tipo, se, se for 10 bilhões de bytes, é 10 gigabytes, não é? Aí não cabe na memória. Quanto preciso de memória para um array de. Não vou responder aqui, mas aqui é 10 GB, ó. Mas 10 GB eu não tenho isso aqui no WCL. É feito para você não. Como que eu posso dizer? É feito para você não fazer força bruta. Não tem como.
Eu pintar a matriz 10 GB aqui, tem que ter um computador muito bom e poderia demorar bastante. Deixa eu ver se eu tô vendo uma coisa errada. Quanto que eu preciso? Eu preciso ter. Eu poderia fazer com um byte, né? Um bit não dá, mas aí dividiria por 8 seria 1 GB. Só se eu fizesse, porque eu preciso saber se ela. Só se eu ignorar o verde e o vermelho e usar como fosse uma cor só, né? Fingir que tudo é pintado. Aí daria pra ter 1 GB de memória. Só que eu não sei como que eu faço pra alocar um bit em Ruby. Deixa eu ver. Vamos ter que perguntar pra IA aqui, porque senão não dá. Vou perguntar pra IA, mas nada da resposta direta. Eu acho que são 10 gigabytes, se você for usar um byte. Um byte você consegue 255 valores, mas se a gente extrapolar dizendo que eu vou guardar só com bit 0 ou 1 e dizer que o verde e o vermelho são iguais, aí você divide por 8, aí daria tipo 1 gigabit. Daria tipo, quer dizer, 1.2 gigabytes. Mas, mas eu não sei se funcionaria. Vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Ah, é o que eu falei, 1.25 gigabytes. String binária, deixa eu ver. Cálculo de memória. Bitmap compacto seria esse daqui. Um booleano não dá, tá vendo? Não cabe na memória. 20 bytes por minuto. Teria que achar a posição dele no bitmap ainda. Bitmap index. Pega o índice e divide por 8. E aí faz faz um negócio tipo a máscara de bit. Get bit e a máscara de bit. A rede inteira não vai dar. Bem especializada talvez serve. Ele até sabe o que eu tô fazendo, tá vendo? Só porque tá aberto, eu nem perguntei. Bit array mais eficiente. Ele tá perguntando se eu quero ajuda. Ah, eu não queria usar IA, mas vou pedir ajuda pra IA, já tô cansado já. Tô cansado. Sim, estou cansado. Estou há 12 horas. Mas não resolva ainda. Só leia o problema, parte 2, e me explique como resolver. Então vamos fazer uma trapaça soft, né? Então veja que eu sabia que eu ia chegar num dia do Agent of Code que eu não ia conseguir fazer, porque tem gente que fala assim, ah, tá pensando negativo. Não, o programador ele é prevenido, ele sabe o que está acontecendo no mundo. Se tem uma coisa errada, ele sabe o que vai ter. Isso não é ser pessimista, isso é ser prevenido. Gente, eu não almocei hoje, gente, por causa disso daqui. Eu tô umas 4 horas programando tonto já. Eu vou até pausar esse vídeo e começar um outro.